Olá pessoal, meu nome é Guilhermo. Eu quero compartilhar com vocês qual é a influência da aerodinâmica e do peso na velocidade da bike. Então essa é uma pergunta que frequentemente é feita, né? O quanto contribui a aerodinâmica, o quanto contribui o peso na velocidade, né? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa se apoiar em algum modelo, né? Então, lá em 1998 foi feita a publicação de uma pesquisa, né, e foi comprovado um modelo matemático, para calcular a velocidade em função da potência e em função de várias outras variáveis que a gente não vai aqui entrar no detalhe, né? Isso foi feito em 98, lá pelo Andy Coogan, pelo Martin, né? E de uma forma simplificada, a gente pode dizer o seguinte: a velocidade é um equilíbrio de forças. Por um lado, existe a força propulsora, né, representado aqui pela seta alaranjada, que a gente pode entender como sendo a potência do atleta aplicada nos pedais, né? E existem componentes de forças que se opõem a esse movimento, que são contrárias a esse movimento, né? Então, uma dessas resistências é a resistência aerodinâmica, e o arrasto aerodinâmico ele é calculado em função de várias variáveis, né? Em função da área frontal do atleta mais da bike, em função da própria velocidade do ar, né? A velocidade do ar relativa entre o ar e o ciclista. É relacionado também com as formas do quadro, com as formas da roda, então são vários fatores que influenciam no arrasto aerodinâmico, é um componente bem importante. Existe também a resistência ao rolamento, então nessa seta azul, de uma forma simplificada, eu estou representando principalmente dois tipos de força. A força realmente de rolamento, que é a força necessária para fazer com que as rodas girem, com que os pneus girem sobre, no caso aqui, o asfalto, né? Então existe uma deformação do pneu, né? Existe o atrito, esse atrito então entre o pneu e o asfalto, né? E é necessário uma determinada força para vencer essa deformação, para vencer também a própria dissipação de energia através do calor gerado nos pneus, né? Então esse é um dos componentes. E a outra são as perdas mecânicas, que eu também estou representando aqui na seta azul, que é o atrito da corrente, que é a deformação do quadro, que é o atrito dos rolamentos da roda. Então, todas as perdas mecânicas, né? Nem toda a força aplicada pelo atleta nos pedais se transforma em energia mecânica lá na roda traseira. Existem perdas que estão representadas aqui nessa seta azul, tá? E existe também a força da gravidade, né? Que é especialmente importante em subidas. Bom, para a gente conseguir falar qual é a contribuição desses fatores, é importante a gente comparar se a gente está no plano ou se a gente está subindo. Então, eu vou mostrar aqui um estudo em 3 situações. A primeira situação é no plano. Então, se esse atleta aqui está pedalando a 300 watts, né, ele tem 80 quilos, então o que acontece? Existe a força propulsora, né, que é a seta alaranjada, e existem as forças que resistem a esse movimento. E a contribuição de cada uma delas está aqui, ó. Então, a resistência aerodinâmica é o mais significativo no plano, representa 88% de toda a força de resistência, né? A resistência ao rolamento 12% e a força da gravidade tende a zero, porque não tem inclinação na pista. Ele não é exatamente zero, porque o próprio força de gravidade, né, o peso do atleta mais da bike, ela incide sobre os rolamentos, né? Então, para calcular o atrito dos rolamentos, também é necessário o peso do atleta. Mas isso é muito pouco, por isso aqui é tendendo a zero, tá? Agora a gente vai inclinar um pouco isso aqui. Nós vamos para uma subida de 2%, que é uma subida relativamente não, é uma subida leve, bem leve, né? Veja que com apenas 2%, a gente já tem uma equivalência na contribuição da força da gravidade, né? Ou seja, do peso do atleta mais da bike, né? Com a resistência aerodinâmica. 46% para a gravidade e 44% para a resistência aerodinâmica. Então, apenas 2% eles já se equivalem, né? E quando a gente inclina mais ainda e vai para 8%, que já é uma subida aí considerável, né?
Aí existe uma inversão total e a força da gravidade, né, então, vai para 90%, contribui com 90% da resistência total ao movimento, né? E o arrasto aerodinâmico apenas 5%, muito pouco. Então, se a gente olhar isso de uma forma resumida, então a gente tem aqui do lado esquerdo a contribuição percentual de cada fator, gravidade, resistência ao rolamento e a resistência aerodinâmica. Para a situação plano, inclinação 2%, inclinação 8%. Então, no plano, o grande vilão é a aerodinâmica, né? Com a 8%, o grande vilão é a gravidade, o peso, né, do atleta mais a bike. E a 2%, a gravidade e a aerodinâmica mais ou menos se igualam. Então, com isso, a gente já pode chegar a várias conclusões, né? O quão importante é a aerodinâmica numa prova plana, por exemplo, de contrarrelógio, né? E o quão importante é o peso do atleta mais da bike numa prova de montanha, né? Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu tenho hoje para contribuir aí com vocês. Espero que tenham gostado. Aqui uma rápida apresentação minha e do Alex Montanha. Qualquer coisa, manda um WhatsApp aí para nós e a gente responde, tá bom? Muito obrigado, abraço.